Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do que nós chamamos de cásio amidaliano. Já ouviu falar naquelas massinhas brancas que se formam lá nas nossas amígdalas? Você tem isso? Quer entender um pouquinho melhor o que é e por que isso se forma? Vem comigo que eu explico para vocês. As nossas amígdalas ficam localizadas na nossa orofaringe, ou seja, lá no fundo da nossa garganta. As amígdalas fazem parte de um tecido que nós temos, que é o tecido linfóide, que é um tecido de defesa, de proteção do nosso organismo contra bactérias, vírus, sujeiras de maneira geral. O que acontece? As amígdalas, elas têm uma formação, uma estrutura que tem na sua superfície o que nós chamamos de criptas. As criptas são buracos que se invaginam para dentro das amígdalas e formam alguns pequenos espaços. Tem pessoas que têm mais criptas, ou seja, as amígdalas mais furadinhas, e tem pessoas que têm as amígdalas menos furadinhas. Pessoas que têm as amígdalas bastante crípticas, ou seja, com bastante furinhos, têm maior tendência a acumular o cásio, tá? Só que normalmente, gente, o cásio, ele é formado nas nossas criptas e nós engolimos ele de uma maneira que nós não percebemos. Algumas pessoas acabam juntando esse cásio em maior quantidade e começam a se incomodar, ou pela quantidade alta que está sendo formada, ou porque elas ficam com a sensação de o que nós chamamos de corpo estranho, como se tivesse alguma coisa ali presa, engastalhada nas amígdalas. Mas afinal de contas, o que é o cásio? O cásio, na verdade, gente, ele é uma mistura de coisas, tá? A nossa amígdala, ela vai reter resto de saliva, restos de alimento, bactérias que são próprias da nossa boca, ou seja, que não causam doença, mas que vivem ali na nossa boca. Isso tudo vai ficar acumulado dentro dessas criptas. A própria descamação do nosso epitélio, essas bactérias, a saliva, os alimentos vão se acumulando e chega um momento que isso é exteriorizado pela amígdala e é o que nós chamamos de cásio ou caseum, tá? Mas doutora, isso causa mau hálito? Isso traz algum malefício para a saúde? Normalmente, gente, o cásio, quando ele não é manipulado, ele não forma mau hálito, ele não tem cheiro ruim. A partir do momento que a gente aperta ele, encosta nele ou espreme ele, aí sim, lá de dentro do cásio é que sai um cheiro muito ruim. E aí as pessoas realmente associam isso ao halitose, tá? Ou seja, o mau hálito. Malefício para a saúde, gente, isso não vai trazer. Não é nada grave, não é nenhum problema de saúde que você precise ficar preocupado. É só um incômodo que pode acontecer na sua vida. Ok, doutora. E o que eu faço se eu estiver incomodada com a formação desses casos? Tem como prevenir? Como que eu faço para diminuir a formação deles? Bom, o que a gente orienta os pacientes que têm a formação do cásio, primeira coisa, criar o hábito de se fazer gargarejo. É gargarejo, tá, gente? Não é bochecho. Então, gargarejo é aquele que você vai tomar o líquido, de preferência um enxaguante bucal sem álcool, tá, gente? O álcool, ele é prejudicial para a mucosa da nossa boca, então você vai usar um enxaguante bucal sem álcool e vai fazer o gargarejo, que é aquele... E vai fazer esse gargarejo. Durante o gargarejo, você pode manipular aqui embaixo, aqui, ó, onde ficam as amígdalas, e vai fazer no gargarejo, né? E vai, ó... Isso tende a soltar o cásio de maneira mais eficaz. Então, sempre após as refeições, instituir o gargarejo na sua rotina. Essa é a primeira dica. Segunda dica, gente, é fazer uma boa higiene bucal, porque lembra que eu falei que o cásio está associado às bactérias que vivem na nossa boca? Então, se você mantém o hábito de escovar o dente regularmente, mais vezes ao longo do dia, incluindo o gargarejo, isso tende a diminuir a formação do cásio. Uma outra dica importante na higiene, gente, é a limpeza da língua, tá? Tem alguns limpadores de língua que vão limpar lá a base da nossa língua lá atrás, que são eficazes e tendem a diminuir a formação desses casos. Então, é uma dica legal para quem tem isso daí e incomoda, tá certo? Agora, por que algumas pessoas formam mais, algumas pessoas formam menos esse cásio? Sempre que a gente está diante de um paciente com formação de cásio, a gente investiga algumas coisas. Quem
respira muito pela boca, dorme de boca aberta, durante o dia precisa abrir a boca para respirar, tende a formar mais cásium. Por quê? O nosso nariz, gente, ele tem a função de respirar. E nessa respiração, ele filtra o ar, ele aquece o ar. Então, se eu estou respirando pela boca, eu perco essas funções nasais. Então, eu respiro um ar mais frio, que acaba causando mais lesão lá na minha garganta. Eu respiro um ar mais sujo, que carrega então mais sujeira, mais vírus, mais bactérias e micro-organismos de maneira geral. Então eu tenho uma amígdala, lembra que é um tecido de defesa, que vai estar trabalhando mais para proteger esse ar que eu estou respirando. Então a tendência é que quem respire pela boca forme mais os cásions do que quem não respira pela boca. E quem respira pela boca? Aí é que o otorrino vai investigar se tem adenoide, se tem desvio de septo, se tem a tal da carne esponjosa, que é o aumento dos cornetos, se é uma rinite que está descompensada. Então tem alguma coisa que está obstruindo esse nariz e está fazendo a pessoa respirar mais pela boca. O otorrino vai investigar, vai tratar isso e observar se isso faz com que diminua a formação de cásium. Então, a primeira coisa é tratar a obstrução nasal. Segunda coisa que o otorrino vai investigar em quem forma muito cásium, gente, é a acidez, né? Então, se eu tenho uma garganta com um pH, que a gente chama muito baixo, um pH muito ácido, eu vou ter uma tendência a um status inflamatório e isso tende a fazer com que a amígdala acumule mais cásium. Então, a gente procura investigar a ocorrência de refluxo, que a gente chama de refluxo gastroesofágico ou refluxo faringolaríngeo. Então, a gente vai investigar isso. Eventualmente, a gente vai fazer um tratamento ou um teste terapêutico, ofereço a medicação ao paciente para diminuir a acidez durante um certo período e observar se ele tem melhora dessa formação de cásium com esse tratamento. Uma vez que eu tratei tudo isso e a pessoa melhorou, ótimo, eu descobri qual era o problema da formação desse cásium. Doutor, eu tratei, melhorou meu nariz, melhorou minha acidez, mas não para a formação de cásium. O que eu faço? Depende. Incomoda muito, gente, é uma coisa que te atrapalha demais. Existe a opção de remoção cirúrgica das amígdalas. Não é uma indicação absoluta, não preciso tirar com certeza essas amígdalas, mas tem pacientes que acabam se sentindo bastante incomodados e optam por retirar cirurgicamente as amígdalas para então diminuir ou até acabar com a formação do cásium. É uma opção. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é o cásium e por que eles se formam. Não deixem de se inscrever no canal, deixe seus comentários, deixe o seu like e compartilhe com os amigos que têm esse problema. Tchau e até a próxima!